Boa noite. A pergunta que fizeram aqui fala assim: o que a Bíblia fala a respeito de uma pessoa que está tanto tempo na igreja e continua com velhos hábitos e costumes do qual tinha antes de ser cristão? É para a família esse. Logo a primeira? Boa noite, gente. Graça e paz. Olha, o que a gente aprende é que o fato de estar na igreja não necessariamente tem o poder sobrenatural para mudar as nossas vidas se nós não nos abrimos para a mudança. A igreja, ela é um instrumento que Deus estabeleceu na terra para trazer essa mudança, essa construção, essa transformação na vida das pessoas. Mas Deus, na sua estrutura de ser, na maneira de ser e de agir, sempre respeita a decisão pessoal. Isso desde a formação, quando Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a opção de ouvir, atender e aceitar o conselho de Deus ou não. Então, muitas pessoas, às vezes, mesmo estando na igreja, elas não se abrem para receber a palavra de Deus que vai gerar a transformação na sua vida, no seu viver. Então, a questão é, se eu quero desfrutar de uma vida abençoada, não basta eu estar na igreja. Eu preciso permitir que a palavra de Deus transforme a minha mente e a minha forma de viver, de agir. Isso em qualquer área, mas principalmente com relação à família. Porque a família é o nosso laboratório diário, né? É o nosso laboratório diário de experimentos, bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Porque rapidamente ela responde à maneira como nós lidamos com ela. Então, nós podemos lidar com ela da maneira que o mundo aconselha ou a maneira que Deus e a palavra de Deus nos aconselha. E rapidamente vamos ver o resultado. Então, a mudança só acontece não porque as pessoas estão na igreja, mas porque elas permitem ser moldadas e transformadas pela palavra de Deus. Essa aqui também é sobre família. Os pais acham que por trabalhar fora não precisam fazer absolutamente nada em casa. E você em casa tem que dar conta de tudo. Como proceder? Um adolescente que falou. Isso. Tá. Pastor... A questão da casa em si, com relação às responsabilidades, hoje em dia, o que nós vemos é que muitos adolescentes não têm esse senso de responsabilidade. E é necessário, sim. É claro que isso não inibe as tarefas, né, da mãe ou da responsável por esse lar, mas não inibe também que esse jovem ou essa jovem ajude. E isso não é uma tarefa só de um ou de outro. Imagine só essa jovem, né, que provavelmente vai casar-se, não saber fazer um arroz, não saber varrer, passar uma vassoura no chão. Então, isso também é importante, a questão da organização. Precisa-se, sim. Essa história de que hoje, né, não é necessário... Não é verdade que existe uma função que é só para meninos ou que não é só para meninas, que não tem essa divisão. Não é. Existe, sim, uma responsabilidade. O Senhor determinou na palavra que a mulher sábia, ela vai edificar o seu lar, ela vai cuidar de todas as coisas, e que essa jovem ela também está sendo preparada. Então, precisa-se haver um diálogo para ver se são tarefas, se há uma cooperação realmente, ou se é somente essa jovem que faz todas as coisas, o que eu não acredito, né? Provavelmente são tarefas que são aí delegadas para ela, mas não é uma responsabilidade única. Bem?
A próxima pergunta fala assim: minha filha quer participar de festas do mundo, como por exemplo, festa junina, Halloween, Carnaval. Como faço para convencê-la a não participar? Nós fazemos já uma ministração para as crianças desde o início, explicando sobre todas as referências das festas pagãs, né? Porque quando você vai pesquisar a origem dessas festas, elas, a grande maioria, foram instituídas e foram trazidas para a nossa cultura pela junção da Igreja Católica, tentar juntar pessoas e povos pagãos para que eles pudessem fazer e participar das comemorações, né? Então, quando você vai ver os períodos de festividades, eles geralmente acontecem, por exemplo, numa mudança de sol, mudança da questão de primavera, verão e tudo mais. E quando nós temos entendimento de que a origem dessas festas, elas não agradam a Deus, a gente começa a trazer esse entendimento para as crianças, tá? Então, a gente vai ministrando, o papel da igreja já é de ministrar isso, só que isso é uma parte. Nós estamos trabalhando em conjunto. Se os pais não têm esse coração e eles ainda enxergam que as coisas do mundo ainda são melhores e não ministram isso sobre os filhos, a chance dos filhos quererem ficar participando das festas do mundo é maior. Uma das mães até conversou comigo um dia, ela falou assim, que a filha falou, para mim é muito chato ser crente, porque eu não vou para o carnaval e eu não participo das festas XYZ, falou. E ela falou, sabe o que eu fiz? Eu ministrei sobre os benefícios de ser crente. Eu falei sobre todas as coisas que nós temos quando nós estamos guardados por Deus. Então, tudo isso vai da maneira como os pais ensinam e vivem a palavra. Porque se você não tem uma prática no seu dia a dia de se abster das coisas do mundo e você só fala que seu filho não tem que ir, você não acredita nisso, a chance que seu filho tem de olhar o que está lá no mundo é muito maior. E agora é só festa junina. Aí, quando for até 12, 13 anos, vai parar. E quais são as outras coisas que vão vir na vida de adolescente e vida adulta, que vão chamar a atenção dele e que você também não vai se posicionar? Então, o diálogo, a explicação logo no começo do que a palavra diz e a condução com forma sábia, né? Não mandando nos dias que tem festa, explicando para a criança, é o melhor caminho. Né? Nós temos vários testemunhos de crianças que cresceram sem participarem de nenhum tipo de festividade como essas nas escolas. E não são traumatizadas, ao contrário. Ao contrário, são crianças, jovens, adolescentes agora, jovens adultos, que estão firmados na palavra. Eu sou um deles, tá? Eu posso dizer ao contrário, né? Eu participei de todas estas festas, né? Porque eu não conhecia a palavra, nem os meus pais. E quando eu me converti, casei, tive filhos, eu tive a possibilidade de ensiná-los na palavra, aquilo que eu acreditava que era certo, que não era, e mostrava para eles na palavra. E eles nunca deram piti, nunca choraram, nunca tive medo da reação deles. E eles também nunca tiveram reação por causa do não, porque foi explicado, e quem convence é o Espírito Santo de Deus. E os meus filhos também nunca participaram, como o André. Então, é Deus que faz todas as coisas através de você, do seu posicionamento. Apóstolo, a Bíblia nos respalda em corrigir os nossos filhos. Porém, minha mãe usava a famosa varinha ungida de Jeová. Podemos corrigir nossos filhos dando uns tapinhas? Eu sou... O apóstolo. Não pode, não. Deve. Irmãos, deve. Esse negócio do Estado querer interferir na sua forma de educar o seu filho, isso é um abuso de autoridade, é contrário à própria lei. Você deve. O que você não deve é espancá-lo. Mas vara de goiabeira, até hoje fala, faz qualquer um orar em línguas. Tem um poder de transformação, de cura. É verdade. Sabe, irmãos? Agora, o que você precisa entender, falando um pouquinho mais sério agora, é que a disciplina, o ajuste e a disciplina faz parte da formação do caráter do seu filho. Se você não disciplina o seu filho, você está deformando o caráter dele. Biblicamente, a Bíblia diz assim que a estultícia, ou seja, a arte da manipulação, está ligada ao coração da criança. Então, é impressionante como nós vemos pais, dentro e fora da igreja, que se dobram diante da manipulação dos filhos. Sim ou não? Sim. Desde manhas, desde choros, desde irritação, pais se dobram e mudam aquilo que determinaram em fazer por causa da criança. E eu estou falando de criança mesmo.
Então, tem criança de bebê, tem criança de 2 anos, tem criança de 5 anos, tem criança de 10 anos, tem criança de 15 anos, tem criança de 20 anos, que gostam e buscam a manipulação. Mas a outra parte do versículo que está em Provérbios, diz assim, que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara afugentará dele. Então, eu não estou inventando nada, não. A vara, que pode ser de marmelo, de goiabeira, qualquer coisa, vai afugentar, vai tirar, vai extrair, vai banir desta criança a capacidade de manipular os pais. Então, é um conselho bíblico, você deve disciplinar os seus filhos. Agora, conselho, não faça isso com ira, porque o problema dos pais, quando às vezes disciplinam seus filhos, primeiro, eles disciplinam sem dizer por que estão disciplinando. Quantas crianças aqui, quantos adultos já podem dizer que já apanharam um dia e nem sabia por que estava apanhando, não é? Então eles não sabiam por que estavam sendo corrigidos. Segundo, não faça isso com ira. Entenda que o ato de disciplinar é uma expressão de amor. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus corrige ao filho que ama. Então, a disciplina, a correção faz parte do amor, na formação do caráter. Então, você precisa entender que você precisa respirar fundo, colocar a ira de lado, para você não extrapolar os limites e trazer a instrução, por que está corrigindo e corrigir. E não é porque pediu, ai, não me bate, não, vai apanhar e acabou. Eu tinha um tio, porque ele já faleceu, mas era interessante, ele no processo de disciplina dele, ele falava para os meus primos, vai lá e pega a vara atrás da porta. Eles que iam lá buscar a vara. E não tinha para onde correr. Por quê? Porque ele já tinha determinado que eles iam ser disciplinados. Mas ele fazia isso depois de conversar com eles. Vocês fizeram isso, isso, isso. Eu falei que não era para fazer. Vocês fizeram de novo. Então agora vocês vão ser disciplinados. Estão entendido? Entenderam? Então vai lá, pega a vara e traz aqui. Traz aqui, não tem conversa. Então, a disciplina faz parte da formação dos nossos filhos. Se nós queremos ter filhos bem-sucedidos, nós precisamos discipliná-los. Amém. Essa pergunta é sobre adolescentes. Como lidar com a escolha dos filhos acerca das músicas seculares? Carla, direciona. Tá. Pastor Mário, Pastor responde Mário essa agora. pergunta agora. A Carla. Qual é a pergunta mesmo? De novo, por favor. Como lidar com a escolha dos filhos acerca das músicas seculares? Queridos, difícil. Porque nós somos exemplos do nosso lar. E muitas vezes, o que acontece? Muitos de nós acabam escutando e transmitindo algumas músicas dentro de casa que não faz parte da nossa essência. Que nem em casa só rola louvor. Então, direto eu estou vendo os meus filhos cantando música cristã. Só que o mundo aí fora transmite coisas totalmente diferentes. Então, há uma geração que está ouvindo outras coisas e acaba contaminando os nossos filhos. Então, nós como pais, nós temos que ensinar através da palavra de Deus e falar para ele que isso não convém conosco, com a nossa essência, o que nós somos no corpo de Cristo. Então, você, como pai, como autoridade, você tem que falar, que nem eu falo para minha filha Laura, ó, isso não pode, essa música não convém conosco. Com meu filho Samuel, a mesma coisa. Então, é interessante que, quando nós sabemos quem nós somos no corpo de Cristo, e quando nós transmitimos para os nossos filhos que isso não convém, pronto e acabou. É interessante que eu trabalho em escola. E eu sou arte educador. E teve lá a festa junina. E o diretor acabou me colocando como responsável disso. E aí entrou numa guerra muito grande, porque se é para mim entrar, para fazer, vai ter que ser as minhas músicas. Não vai ser a música do mundo. E aí algumas professoras criaram
se levantaram e falaram, não, eu vou, então você vai ensaiar a sua sala, pronto, e acabou. Agora, aquela sala que falou, eu não vou ensaiar, rolou a música gospel, pronto, e acabou. Por quê? Tem que ser o que eu vivo. E eles têm que entender. Esses dias o diretor chegou em mim e falou, você é pastor? Sim, sou pastor. Então, ele sabe quem eu sou. E jamais eu vou negar a minha essência, o meu chamado diante de Deus. E naquele dia rolou a música gospel. Então, nós como pais, nós temos que levar os nossos filhos ao caminho correto. Se essa música que seu filho está cantando, queridos, fala para ele, isso não pode, isso não convém com a nossa essência. Amém? Eu acho que é bom acrescentar, inclusive, a análise das letras, né? A gente até brinca, o Reinaldo fala muito isso, meu esposo fala isso. Eu falo às vezes, olha essa letra, porque você pode estar convivendo em algum meio onde as pessoas estão em volta, estão ouvindo, família, a casa da minha mãe é um quintal, então tinham várias casas. Às vezes não é só a sua casa que você não está ouvindo só a música da sua casa. Ontem tinha um funk tocando até 3 horas da manhã do lado de casa. E aí ele até brinca, ele falou assim, nossa, você presta muita atenção nas letras. Eu sempre gostei de música e quando eu me converti, eu tirei um monte de CD que eu tinha e tudo mais, e eu comecei a observar as letras. Façam esse exercício com os filhos. Observe como que as letras muitas vezes são totalmente contrárias. E esse é um processo que você vai disciplinando e vai ajudando aí a ele ter esse senso crítico em relação ao que ele está ouvindo, né? Além do que o pastor comentou mesmo, de você ter isso como prática na sua casa. Uma coisa importante, só para finalizar, assim, completar, qual é o seu exemplo quando você ouve músicas no carro, na casa ou em qualquer lugar? Os seus filhos vão espelhar-se em você. Então, se você aceita a música do mundo como normal, eles vão aceitar como normal. Eles não vão ter a habilidade, a capacidade de separar que é uma música boa ou uma música que não ofende de uma música totalmente ofensiva. Então, é a instrução, o conselho, mas também o exemplo. A pergunta é sobre bebês. Começaram-se as birras. Socorro. Não fui eu que fiz essa pergunta, tá? Que quem está acompanhando minha história aí está vendo que a gente vai na prática. Deus, ele dá o filho para a gente aprender na prática, né? Mas eu quero compartilhar algumas coisas que, até um ponto que o apóstolo trouxe agora. Eu acho que a gente precisa ter bastante paciência. Os pais, eles precisam ter um autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente se deixa levar por essa situação e pela birra da criança. Eu passei por várias situações de grande estresse, de me descabelar, de chorar, de passar mal, de ficar... Porque eu não estava compreendendo que aquilo era um processo teoricamente natural da criança. E tem sempre os limites. Tem horas que você vai corrigir. Meu filho tem 1 ano e 10 meses, com 1 ano e 4, 1 ano e 3, ele já apanhou, já levou uns tapas a primeira vez. E aí eu fui disciplinando. A gente entendeu lá em casa que o castigo, em alguns momentos, vale mais do que os tapas. Mas a gente não deixa de bater. Segunda-feira passada ele levou, saiu da igreja aqui com as pernas quentes, né? Mas qual foi o ponto? A gente fez um trabalho de começar a ter esse autoconhecimento, para não ser um momento estressante, que já é por si só, da criança, né, com os pais. Então, tem que ter paciência, tem que entender o contexto, saber se a criança está com fome, está com sono, né? E se concentrar naquela situação que vai passar, gente, porque às vezes a gente se depara com o ambiente. Então, meu filho está se jogando aqui, ao invés de eu me concentrar no que eu posso fazer para resolver, eu estou muito mais preocupado no que os outros vão pensar. Porque nem sempre as palavras são de apoio, né? As palavras são, em alguns casos, na grande maioria, são sempre de que a gente não está disciplinando da forma certa. Mas é esse processo de autocontrole, entender que a criança está passando por aquele momento, vai passar, quais são os motivos, e, em alguns casos, a correção ali naquele momento. Às vezes, o que ela precisa é só estar com o bumbum meio quente, que ela vai parar e vai se concentrar. Às vezes é o colo, às vezes é a chupeta, às vezes é a mamadeira, o ambiente. Então, esse é um processo que não tem uma resposta certa, né? Não é uma única resposta, depende da criança. E observar também até que momento que isso vai, né? Porque isso é permitido, é entendido até uma faixa etária. Quando passa demais, crianças de mais de 3 anos, fazendo aquele show e tudo mais, precisa observar e ter uma disciplina mais assertiva em relação a isso, porque aí, muitas vezes, ele já encontrou o caminho das pedras e ele sabe o que fazer para conseguir o que ele quer.
E a palavra que o apóstolo falou com relação à manipulação, eles aprendem isso desde pequeno. Então, a questão de você conversar também com a criança e de não se ater ao choro. Porque se ela aprende que na hora que ela chorar, você vai dar atenção, ela vai sempre chorar. Se ela entende que na hora que ela se joga no chão, você fica desesperado para que ela pare e acaba cedendo aquilo que ela quer, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso. É tudo uma questão de explicar, de conversar. Eu lembro que quando Samuel era pequeno, eu conversava com ele, a gente vai no shopping, a gente vai em tal lugar, mas não me peça nada, por exemplo, porque eu não tenho dinheiro para comprar tal coisa. A gente vai fazer isso e isso. O Samuel nunca deu show. Agora pergunta se a Laura já não deu show. Com aquela carinha meiga dela. Já deu show. E aí você conversa, você fala para ela, se você chorar, você não vai ter. Pode chorar, não vai ganhar, tá? E aí eles começam a entender que o choro não resolve, e aí eles param de chorar. Então, a atenção que você dá para a birra, para o choro, também vai fazer com que aquela criança entenda que isso vai dar certo ou não. Então, ela vai manipular. Então, eu chorei, eu tive. Eu chorei, minha mãe ficou desesperada, meu pai ficou desesperado. Então, ela vai sempre chorar. Então, essa atenção que você dá para a birra também faz a diferença. E dar limites e regras, né, gente? Lá em casa tinha regra. Era conversa e falava até 3 vezes. Passou da 3ª vez, era surra. Então, tinha uns que, na segunda, eu falava assim, já é a 2ª vez. Aí, pronto, acabava. Agora, eu falava assim, você já passou dos limites. E todo domingo eu saía daqui da cadeira, eu sentava sempre ali onde o Adão sentava, onde o Adão está sentado, aí eu saía dali, ia para o banheiro da igreja, tirava o meu sapato e porque às vezes a regra não adianta, né? Mas a manha tem que ser controlada e retirada em nome de Jesus, porque senão, gente, fica adulto e fica manhoso. O meu filho, Bruno, ele com 15 anos, nem sei, ele via minha sogra, a voz dele mudava. Vó, eu amo seu pudim. A voz dele mudava. Por quê? Porque minha sogra dava manha para ele. E ele correspondia. Então, em casa não tinha, mas com a avó tinha. Então, nós precisamos ter esse domínio. A próxima pergunta é sobre jovens adultos solteiros. Meus filhos não me respeitam, me questionam e desmentem. Como restabelecer a autoridade? A pergunta é sobre filhos jovens, certo? Os filhos dela não respeitam mais ela e questionam ela e desmentem quando ela fala. E a pergunta dela é: o que fazer para restabelecer essa autoridade? Os filhos só não respeitam os pais porque os pais não se dão ao respeito aos filhos. A autoridade é algo que Deus entregou aos pais, não aos filhos. Por isso que eles nascem pequenos. E você já é adulto. Mas acontece que se você não segue o princípio da palavra de exercer a sua autoridade, os filhos manipulam você e roubam de você a autoridade. Começando a desrespeitá-lo, começando a enfrentá-lo, começando a se opor a você. E isso, se você cede, porque, por exemplo, é chamado na adolescência a época como é que diz? Da oposição, né? A criança tem sempre os seus estágios. Na adolescência é aquela, mas por que eu tenho que fazer? Por que não sei o quê, o meu amigo, a minha escola, enfim. Se você não se posiciona como autoridade para amar, cuidar e corrigir, logo adiante ele vai perder isso, ele não vai respeitar. Amanhã eu acho que eu vou passar um vídeo que eu vi. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, então aconselho você vir amanhã também, que você vai poder ser ministrado. Mas é muito importante e muito comum hoje ver pais refém dos filhos, e não pais sendo pais dos filhos. Na realidade, quem manda na casa são os filhos. Como fazer isso? Assumindo a sua autoridade em Deus, corrigindo, instruindo e amando, porque é um tripé. A gente pensa que a autoridade é só mandar. Não é. A autoridade também é amar e também cuidar.
A disciplina é o terceiro pé. Mas, às vezes, os pais, eles só amam e não cuidam, não ensinam. Às vezes, eles amam, ensinam, mas não corrigem. Ou então, às vezes, eles só corrigem e não ensinam, e tem pais que nem sequer amam. Então, isso torna uma disfunção, se torna disfunção o lar, e aí não tem mais autoridade. A autoridade é quem grita mais, é quem bate mais, enfim. E aí vai. Agora, se você aplicar os conselhos da palavra como pai, você pode reassumir o seu papel, o seu lugar e governar na sua casa. Última pergunta. Tem uma pergunta aqui que fala assim: como eu devo proceder? Deixa eu só abrir aqui para ler corretamente. Como devo proceder quando o meu filho ele recebe influência dos pais, de um pai ou da mãe, ela não identificou, que não é crente? Então, a esposa é crente e o marido não é crente. Ou o marido é crente, a pergunta é anônima. Então, como que ela deve proceder com a educação do filho quando o filho é influenciado pela outra parte, pelo outro cônjuge? Eu vou comentar e a gente pode complementar, né? O importante é a gente ter o entendimento. Existe uma necessidade de ter um alinhamento entre os pais. A gente não sabe se nesse caso são pais separados ou mesmo a esposa se converteu antes ou o marido se converteu antes, né? A palavra diz que nós precisamos ter sabedoria, principalmente no caso da mulher, a sabedoria de lidar e de se posicionar em relação ao entendimento. Tudo vai variar de acordo com a idade da criança também. Porque à medida que você vai trazendo o entendimento, isso vai sendo mais fácil de ser assimilado. Existem alguns desafios de direção que podem trazer confusão. Então, a primeira coisa é importante trazer uma conversa entre o casal, né, para que haja um entendimento e um acordo entre eles. Porque se caso a criança está na casa do pai e recebe uma orientação, na casa da mãe recebe outra, a confusão na mente dessa criança é muito grande. Então, os danos em relação a isso acabam sendo, em alguns casos, levados para outras áreas na vida dela. Então, é necessário observar qual é o assunto. Em alguns casos, não vale entrar naquela força, naquela queda de braço. Dependendo do assunto, isso não vai impactar, não vai ter nenhum tipo de peso na vida da criança, não está ofendendo, não tem problema você seguir dentro do que a pessoa que não conhece a palavra está fazendo. Agora, isso fere os princípios da palavra, é importante trazer, explicar isso para ela, que você está fazendo esse processo de educação, trazendo esse entendimento e orar. Porque, em alguns casos, tem conflito, inclusive, de crença. A pessoa não só não conhece a palavra, mas tem um outro tipo de crença e acaba direcionando isso o tempo todo. Então, tem que ter oração em relação a isso, para que o Espírito Santo venha trazer ajuste e entendimento. Por isso que é tão importante essa visão antes do casamento, antes dos filhos, porque às vezes a gente acha que o casamento acabou, encerrou, não tem mais problemas, né, entre o casal. Mas o processo de criação, o filho é dos dois. Os dois têm que participar, mesmo não estando mais juntos. E tem que existir um padrão, porque senão isso vai acabar impactando na vida adulta da criança também. Alguma outra coisa? Eu acho importante você entender, assim, quando se trata de educação de filhos, ou enfim, sempre vão ter a formação familiar de um marido e mulher, mesmo que estejam casados, mesmo que convivam juntos, que morem juntos, sempre vai ter o conflito de dizer assim: na casa dos meus pais se fazia assim. Aí a esposa diz: mas na casa dos meus pais se faziam assim. Então, é comum ter esse conflito, às vezes mesmo entre casais casados, em pais casados. Mas a chave para você ser bem-sucedido nisso é você tirar o seu ponto de vista do que você acha, ou do que fazia os seus pais, ou o que fazia os pais da mãe. Coloque aquilo que a palavra de Deus diz. Olha, a Bíblia diz assim, 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 assim. Filho, você tem que seguir por este caminho. O seu pai pode ser uma bênção, a sua mãe pode ser uma bênção, não importa a maneira como eles vivem, eu quero que você aprenda o caminho que Deus tem para você. Então, a chave não é pôr o meu ponto de vista, como eu penso, como eu acredito, é pôr para a criança ensinar o caminho, a palavra, como Deus sugere que ele viva. Então, por exemplo, uma prática que é simples, que aparentemente é simples, mas que traz a formação de uma criança, de um adolescente, depois de um adulto, com relação à mentira.
Às vezes você tem pais que gostam de mentir. E esse é um princípio que fere o nosso relacionamento com Deus. Então, a criança, dependendo da idade, porque você pode ter criança, você pode ter adolescente, e você pode ter quase um jovem já, que vai ter esse embate, essa situação. Então, como pais, se você conhece a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus para o seu filho. Mostre para ele que não é o seu ponto de vista que é o certo. É aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se você trilhar por esse caminho, mentindo, enganando, você vai se afastar de Deus e vai ter por pai o diabo. Então, você vai ensinando a criança, ou o adolescente, ou o jovem, de acordo com o que a palavra de Deus diz, e não apenas a sua opinião, o seu ponto de vista. Bom, pessoal, a gente quer agradecer, então, aos nossos universitários, né? Foi bom para vocês?